E aí galerinha, hoje vamos hackear os filmes do Thomas e seus amigos. Lembrando que será na minha união, ok pessoal? Galera, antes de eu começar quero explicar que eu não vi todos os filmes, mas se acalmem porque tem dois motivos de eu não ter assistido todos. Primeiro fala e que alguns filmes não existem mais e só em sites duvidosos pra poder achar, e a segunda e que eu nem sabia da existência desses filmes. Bom, dando esse aviso vamos pro vídeo. Bom, esses são os rankings dos filmes que começaram no incrível. Não tem como argumentar que esse filme é ruim. Se pra você o filme é ruim, então o problema e você não o filme, ok, então melhore como pessoa antes de ver de novo. E depois o muito bom, que são filmes bom, não são perfeitos, mas são quase valem a pena muito assistir, diferente dos incríveis, que você tem que assistir mesmo que você não gostei de Thomas, eu tô mandando e pra assistir e agora são os seus desligar o cérebro. São filmes que se você não busca lógica, é só curtir o filme. Eles ficam muito bons e podem até ser os seus favoritos e divertidos de assistir. E depois os medianos, são filmes que têm ideias forma bem meia boca e de maneira porca, ou sem alma e gosto de assistir. Mas se você quiser ver algo diferente, são até que boas alternativas. E agora os ruins sem apresentações são filmes que eu não gosto, não acho a ideia deles legal, acho muito fraco e bem medíocres. Bom, começando com o primeiro, que o meu filme favorito, que Thomas, o herói dos trilhos, que foi nesse filme que eu conheci a franquia em um Xbox 360, que tinha acesso à internet, que foi daí que eu comecei a amar as locomotivas. Lá em 2012, bem, a história dispensa apresentações em que um dia Spencer é selecionado como a locomotiva para construir a casa de verão da Duquesa de Boston, só que o Spencer fica tão arrogante e se achando bom são que o Thomas chama ele para uma corrida, só que aí dá tudo errado pro lado do Thomas e que em uma via esquecida ele acaba achando o Hiro, que entrava enferrujado. Curiosidade, Hiro e o meu personagem favorito, não só pra minha pessoa, como eu acho ele o melhor personagem da franquia inteira, acaba ajudando o Hiro reparando em algumas partes, enquanto o Spencer tenta, achamos e tenta dizer pro ser Topan Hat mandá-lo pro ferro velho. Bom, a história é incrível e vale muito assistir o filme, tanto que esse é um dos poucos filmes de Thomas que eu assisto às vezes de novo. Bom, agora falando do filme Thomas, Dia de Coragem, gente, pra ser sincero, e um filme bom seria até incrível, mas eu assisti tanto por causa do SBT que eu fiquei com ódio pós. Eles não mudavam os filmes, e quando era um diferente era um filme meio ruim, aí no da ver fiquei com raiva desse filme por assistir demais, que eu sei até o que acontece no filme, aí ele perde a magia pra mim, mas não vou deixá-lo abaixo pós aí um bom filme, isso não posso negar, então ele vai ficar no muito bom mesmo e uma boa história e vale a pena assistir o filme. E não vou dizer a história desse pós a magia dele e assistir de novo ou pela primeira vez. Agora falando do filme A Lenda do Tesouro, de assistir muitas vezes, mas pra mim ele é um bom filme sim, eu gosto dele, talvez seja a minha nostalgia falando, mas eu acho ele muito legal. Não vai ficar no incrível pós, pra mim ele não chega nesse nível, mas ele é muito bom sim, ele tem uma história decente e eu acho a ideia dele é interessante pra um filme bem esquecível. Isso ele, se não fosse por alguns personagens, acho que ninguém ia lembrar desse filme. Bom, a história e que assistir um barco debaixo de uma via e que esse via acaba cedendo e o Thomas cai no buraco em que ele encontra um barco que tem um tesouro nele, pelo que eu lembro. Eu acho que é assim que tem um ladrão muito doido que quer roubar o tesouro em um pequeno bote e o Thomas tem que pegar o tesouro de volta antes que o ladrão vai para o mar e assim escapar, apesar que ele ia morrer depois ou pego em alto mais isso e detalhes. Bom, agora falando de um clássico, Dia dos Trens a Diesel, eu vou deixar ele no se desligar, um filme legal, mas ele tem alguns problemas que me incomodam, como a falta de pessoas no filme, ainda mais na Diesel Works, e os diesels controlarem a oficina do Victor e outros pequenos postos. Se você não reparar nessas coisas, esse filme pode ficar até no incrível, mas pra mim, na minha opinião, ele é um bom filme, mas as pontas que ele me causa de estranheza ele fica no se desligar o cérebro. E também ele trouxe um dos meus personagens favoritos e provavelmente uma dos mais famosos entre os diesels, que o Diesel 10, eu adoro esse personagem. Não vou dizer a história, pois no mesmo caso do Thomas, Aventuras e Coragem, a magia vale, mas quando é revisto ou visto pela primeira vez, bom,
bom. Agora falando do filme O Rei da Ferrovia, ele vai ficar no incrível pós, junto com Thomas o Herói dos Trilhos. Foi nesse filme também que eu conheci a franquia. Pra mim ele é incrível e me marcou, fora que a história dele eu acho muito boa e diferente, que nos outros filmes tem um vilão ou algo parecido, nesse não tem, e muita coisa acontecendo de uma história diferente de uns filmes aí. Bom, a história dele: em um dia uma nova locomotiva vai enviada e reparada para dar início para a reconstrução do castelo, que esqueci o nome, mas a nova locomotiva que os teve foi designado para um trabalho especial e ele não sabia o que era, então ele vai saber qual, e ele acaba não achando, mas no fim do caminho Thomas e Percy acabam indo desgovernado, e que esteve se assustar e acaba indo com força numa mina que estava fechada, pois estava abandonada, e que ele acaba ficando preso, e no último suspiro ele apita pros trens acharem ele. Então isso acontece e ele resgatado, quase morrendo mas foi resgatado aí. Ele reformado de novo descobre que o trabalho dele era um trem de turismo em que ele leva as pessoas para conhecer o castelo e outras coisas também. Bom, o filme e muito bom, vale a pena assistir, e se você tem um problema com ele, usa o problema e você então melhore a não ser a dublagem que tem no YouTube, aí é complicado. Bom, agora falando de um Mistério da Montanha, só que eu vi ele bem depois do Herói dos Trilhos e O Rei da Ferrovia, e por isso que ele vai ficar no muito bom. A história dele eu acho ela meio profunda e meio passada e introduz um personagem interessante. Bom, não tem como achar o filme completo no YouTube a não ser se for a versão inglesa. Agora a português já era desistir só se for em um site duvidosos ou específicos. Agora falando do segundo filme que eu não gosto, aí vai o Thomas Dia de Grandes Aventuras. Gente, pra ser sincero, as ideias do filme e boa o problema e a execução do filme, que primeiro o filme em musical, eu não gosto desse tipo de filme. Eu prefiro assistir filmes de romance clichê do que ver filmes musicais, mano. Fora alguns personagens que pra mim são sem sal e são bem esquecíveis, e as coisas que não fazem sentido, e outras não nada a ver com o desenho, mas é muito ruim. Isso vem, eu só vou colocar no medianos, pois as ideias eu acho boas, e também foi o último filme da série G, então irei dar esse desconto mais ruim mesmo, e não irei falar a história após o próprio título, e a capa já mostra a história por si só. Agora falando da Ferrovia Mágica, eu vou colocar no desligado cérebro. Olha, eu gosto desse filme e eu acho ele diferente. Gosto do Diesel 10 desse filme, gosto da Lady, tanto que ele já foi a minha personagem feminina favorito. Acho a ideia desse filme mais ou menos, mas o pessoal tentou fazer um filme para uma série de televisão que, pra ser sincero, eu acho muito difícil de adaptar, pois são apenas trens normais que fazer seus trabalhos normalmente. Então, e pro primeiro filme de fato eu acho que fizeram um bom trabalho, não e perfeito, né, um bom, mas e divertido de assistir. Se eu não vou falar a história, pois eu acho que todo mundo sabe, e uma história bem manjada já. Então vamos pro próximo. Agora falando do filme Thomas e a Grande Corrida, cara, eu acho mediano. Ele tem o mesmo problema que o Thomas Dia de Grandes Aventuras, tem ideias interessantes e o filme até é bom, mas eu não gosto desse filme. Ele é legal, mas eu não quero falar a história desse filme, pois eu acho ela buchada demais, mas em minha opinião, ok pessoal. Agora falando do Agora falando do Segredo da Ilha, bom, pra ser sincero, eu nunca vi o filme, mas já vi vários vídeos do filme, e pra ser sincero eu coloco mediano. Eu acho esse filme até tem ideias interessantes, mas não saibam muito o filme não, mas vou deixá-lo assim por causa da nostalgia dos personagens, que pra ser sincero, eles são melhores no desenho do que no filme, mas eu entendo que goste, apesar que a ideia original e o filme Thomas Dia de Grandes Aventuras. Mas vamos pro próximo agora, o filme Dia de Aventuras. Bom, esse filme vai ficar se desligar o coco, e o porquê disso, pois eu só assisti esse filme uma vez, fora que ele tá em inglês e o filme é muito bom. Não vou dizer a história, pois e pra assistir mesmo em inglês ou em português não importa, vale assistir. Eu só coloquei no se desligar o cérebro, pois eu não acho o filme tão incrível pra colocar no muito bom, e ele não me marcou. Bom filme e vale a pena assistir. Agora falando do filme Viagem ao Desconhecido, gente, vou falar real, eu não gosto desse filme, não gosto dos personagens
personagens, acho a ideia dele desnecessária. É sério, eu realmente não curto esse filme. Ele pode ser até bom pra você, mas eu não, minha opinião, não curto ele, então vou deixá-lo na categoria mais baixa, pois eu não vou com a cara dele. Agora galera, esses dois últimos não são filmes, sacam? Mas e sim uma coleção de vários episódios, dando uma hora e o porquê deles estarem aqui. E porque se for na questão de um episódio qualquer, logo aí sim um filme. Mas se for na questão de ser uma história do universo mais separada do desenho, aí já não é um filme. Mas irei deixá-lo no mediano, não por ideias novas ou algo do tipo, mas são episódio do desenho clássico, então pode ter tanto episódios incríveis, tanto episódios medianos meio sem graça, você só assistir e depois passa e né, lembra dele, entende? Bom, essa é a nosso rank. Provavelmente vai ter uma versão 2.0 disso, talvez em classificações. Lembrando, essa é minha opinião. Você discordar de um filme daqui com respeito em mente.